Vocês ouvirão o Voo Podcast, um relato da pesquisa O Voo. Peça podcast para todos, para todas e para todes. Em 2020, o Nietzsche o realizou e triunfou sobre o isolamento da tempestade, do gelo e das águas vorazes. Façamos voos no texto de Bertolt Brecht, através das músicas, poemas e reflexões, aqui, neste podcast do teatro. Embarquem. Alô, alô, aviadores ouvintes. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do nosso Voo Podcast, que traz a difícil trajetória do nosso aviador protagonista. Trajetória essa que poderia ser a de qualquer um de nós em nossa eterna busca para saber quem somos e o que fazemos aqui. Eu sou o aviador Zé Ninguém e estou aqui para recebê-los para mais um episódio dessa travessia. Quando você se coloca uma meta, joga para o mundo que vai realizar algo, invariavelmente isso gera expectativa. E sempre há aqueles que acreditam na realização e aqueles que duvidam que você conseguirá. Para algumas pessoas, o simples fato de ter quem confie no seu potencial, que acredite e incentive a realização, já é alimento necessário para que a força de criação surja e torne possível a realização. Para outros, o fato de ter alguém duvidando do seu êxito, que não acredita no seu potencial, é o fogo necessário para trazer a potência criadora à tona e tornar a realização possível. É disso que trata o episódio de hoje. O nosso aviador está no céu, sozinho. Na verdade, não está sozinho, está com o motor do avião. E como vimos no último episódio, eles acabaram de ter um diálogo sobre se conseguirão ou não realizar a travessia. Ele está lá, sem comunicação, e não faz ideia o que os jornais estão falando sobre o seu voo. Ele só pode contar com sua própria motivação para alcançar seu objetivo. Câmbio. Os jornais daqui acreditam que ele chegará. Os jornais de lá não acreditam que ele chegará. Olá, aqui quem fala é o aviador Cicrano voando com todos vocês diretamente da cabine de som. E agora vamos escutar a gravação de uma canção que o Adriano Salhab compôs sobre o texto da cena, que originalmente se chama Durante todo o voo, os jornais americanos não cessavam de falar sobre a sorte dos aviadores. Essa gravação é de fevereiro de 2020. Toda cidade daqui acredita que o voo sobre o oceano do tal aviador fulano bem-sucedido será, bem-sucedido será. Apesar dos maus boletins meteorológicos, do estado precário do seu avião, todo mundo daqui acredita que ele chegará, bem-sucedido será, bem-sucedido será. Escreve um jornal: jamais imaginamos que um homem do nosso país tivesse tanta sorte. Quando aquele que tem sorte sobrevoa o mar, as tempestades se retraem. Se elas não se retraem, o motor aguenta. Se o motor não aguenta, o homem aguenta. Se o homem não aguenta, a sorte aguenta. Por isso acreditamos que o nosso homem de sorte chegará, bem-sucedido será, bem-sucedido será.
Agora vamos à leitura de duas cenas que não aparecem juntas na peça original de Brecht. No original, essas duas cenas são separadas pela cena que ouvimos no episódio passado, chamada O Sopro de Pensamento dos Homens de Sorte. Aqui, juntamos as duas cenas, pois elas são bem antagônicas, e é uma boa maneira de perceber esse contraste. A primeira é a mesma cena que originou a canção do Adriano Salhabi que acabamos de escutar. Ela se chama Durante todo o voo, os jornais americanos não cessavam de falar sobre a sorte dos aviadores. E quem vai explorar as possibilidades de interpretação dessa cena é a nossa aviadora Mana Nevasca. A outra cena se chama Assim voam eles, escreviam os jornais franceses. Por cima as tempestades, ao redor o mar e embaixo a sombra de Nungesser. Essa cena será experimentada em diferentes interpretações pela nossa aviadora Onça Reflexiva. Ao final, vamos escutar algumas direções do nosso diretor aviador Meu Nome Não Interessa Não. Câmbio. Rádio América. Toda a América acredita que o voo sobre o oceano do capitão fulano de tal será bem sucedido. Apesar dos maus boletins meteorológicos e do estado precário de seu frágil avião, todo mundo nos Estados Unidos acredita que ele chegará. Jamais, escreve um jornal, imaginamos que um homem de nosso país tivesse tanta sorte. Quando aquele que tem sorte sobrevoa o mar, as tempestades se retraem. Se as tempestades não se retraem, o motor aguenta. Se o motor não aguenta, o homem aguenta. Se o homem não aguenta, a sorte aguenta. Por isso nós acreditamos que o homem de sorte chegará. Em direção ao nosso continente, há mais de 24 horas, um homem voa. Quando ele chegar, um ponto aparecerá no céu, aumentará de tamanho e será um avião. E pelo campo avistaremos o aviador, que reconheceremos pelas fotos que vimos nos jornais antes dele. Mas receamos que esse homem não chegue. Afinal, as tempestades o lançarão ao mar. Sim, o motor não aguentará. Ele mesmo não encontrará o caminho até aqui. Portanto, nós acreditamos que não o veremos. Toda a América acredita que o voo sobre o oceano do capitão fulano de tal será bem sucedido. Apesar dos maus boletins meteorológicos do estado precário do seu frágil avião, todo mundo nos Estados Unidos acredita que ele chegará. Jamais, escreve um jornal, imaginamos que um homem de nosso país tivesse tanta sorte. Quando aquele que tem sorte sobrevoa o mar, as tempestades se retraem. Se as tempestades não se retraem, o motor aguenta. Se o motor não aguenta, o homem aguenta. Se o homem não aguenta, a sorte aguenta. Por isso nós acreditamos que o homem de sorte chegará. Em direção ao nosso continente, há mais de 24 horas um homem voa. Quando ele chegar, um ponto aparecerá no céu, aumentará de tamanho e será um avião e descerá. E pelo campo virá o aviador e o reconheceremos pela foto dos jornais que aqui chegaram antes dele. Mas receamos que ele não chegue. Afinal, as tempestades o lançarão ao mar. Seu motor não aguentará. Ele mesmo não encontrará o caminho até nós. Por isso, nós acreditamos que não
veremos este homem. Eu acho que a camada de vocês é mágica. A questão do símbolo. Como é que esse símbolo pode falar de vocês hoje, assim? Como é que nós não estivesse falando de vocês, né? Quem é o aviador? Qual é o aviador de vocês agora? É o podcast? É o trabalho? Qual é o trabalho que é o aviador de vocês, né? Tem um lugar mais mágico, eu acho, quando é esse lugar jornalístico nosso, ou quando é o aviador nosso, né? Toda a América acredita que o voo sobre o oceano do capitão fulano de tal será bem sucedido. Apesar dos maus boletins meteorológicos e do estado precário de seu frágil avião, todo mundo nos Estados Unidos acredita que ele chegará. Jamais, escreve um jornal, imaginamos que um homem de nosso país tivesse tanta sorte. Quando aquele que tem sorte sobrevoa o mar, as tempestades se retraem. Se as tempestades não se retraem, o motor aguenta. Se o motor não aguenta, o homem aguenta. Se o homem não aguenta, a sorte aguenta. Por isso nós acreditamos que o homem de sorte chegará. Em direção ao nosso continente, há mais de 24 horas um homem voa. Quando ele chegar, um ponto aparecerá no céu, aumentará de tamanho e será um avião. E descerá, e pelo campo virá o aviador, e o reconheceremos pela foto nos jornais que aqui chegaram antes dele. Mas receamos que ele não chegue. As tempestades o lançarão ao mar. O seu motor não aguentará. Ele mesmo não encontrará o caminho até nós. Por isso acreditamos que não o veremos. Galera bad, meu, não acredita, meu. Galera bad. Por exemplo, a fala que a Brenda disse que uma galera que tá bad é que não é isso, né? Uma galera que precisa ver para crer, que não é realista. É um posicionamento de vida, né? E só acredita que nem vai ter os pescadores simplificado, né? Vai estar junto dois que é um só, que vê e não acredita, né? Até na fala é muito clara. Como é que ela começa, Brenda? Em direção ao nosso continente, há mais de 24 horas, né? Tipo, é realmente então, mais 24 horas... Um homem voa. Beleza, ó. Tanto tempo esse cara tá voando. Aí, olha, quando ele chegar, um ponto aparecerá no céu, vai ser lindo, ele vai crescer, aí realmente a gente vai ver que é um avião, o cara vai descer, tal. Mas olha, até lá, a gente não acredita, a gente precisa ver, entendeu? Acho que ele não tá falando assim, não queremos ver. Ele só tá falando, eu vou acreditar quando eu ver. Tanto que ele está ali esperando chegar. Só que enquanto ele não vê, ele não acredita. Não é assim, eu não acredito que o pescador que é assim. Eu não acredito nessas coisas. Porque ele também não está olhando. Mas os outros só não acreditam porque não viram. Não é que eles desacreditaram que seja possível. Entendeu? Aqueles acreditam, eles acreditam que é possível porque eles viram decolar. Mas ele precisa pousar também. Por isso que tem um lugar que eles também estão sustentando lá, que assim... É isso. Eles precisam de uma resposta que ele foi avistado. Até então ele não foi avistado, nunca receberam notícia dele. Só um navio lá no começo que teve um sinalzinho. Então tem duas coisas suspensas, que nem assim, a nossa peça mesmo, a situação da nossa peça, né? Tinha um lugar que a gente partiu, tinha um lugar pra gente ir, agora tem um outro jeito da gente pousar, né? E a gente fica nesses dois lugares. Eu pelo menos fico assim, caraca, eu preciso ver chegar. E aí parece que a primeira coisa que eu ouvi foi o som da banana, assim, pra mim, sabe? Porque é o primeiro sinal de que o teatro vai descer ali, entendeu? Porque o que vai descer como teatro eu vou. Mas a primeira coisa é isso, assim, porque eu não vi. Eu comecei a ver outra coisa antes, né? Tem um podcast, mas ele ainda é um produto, uma consequência de uma pesquisa, né? Mas acho que essa cena é muito boa para entender isso, assim. Não, é exatamente isso. A América acredita porque viu o cara voando, né? Viu ele subindo no horizonte. E a Europa não acredita porque ainda não viu nada. Não é que eles são descrentes, mas eles precisam
eles estão na posição deles de estar esperando e não ter nenhuma informação. Então eles duvidam por causa disso, não porque eles simplesmente são do contra ou são negativos, né? Acho que é bem isso. Inclusive isso que você falou do ver para crer, Fred, é muito legal, porque é exatamente assim que eu começo no próximo episódio, falando sobre isso, porque os pescadores, eles, ou no caso do texto do Brecht, é um pescador, né, meio couro, mas que é um pescador que acredita e não acredita, ele fica num diálogo interior, assim. Então, eu falo exatamente disso na apresentação do próximo episódio, que é sobre precisar dos sentidos para ver, mas o que acontece nem quando os sentidos estão dizendo você acredita. Vai cair, mas eu queria muito falar uma parada, que se cair eu preciso voltar falando, que é de não ver também o lado histórico, América e Europa, mas se você também vê do ponto de vista sair daqui e como eu chegarei, porque assim, sair daqui e vou chegar, eu tenho um plano. Agora, se vê no meio do processo, você não sabe como vai chegar, você precisa chegar para falar, conseguir. Então dá o tempo todo para entrar nesse sentido mais simbólico ainda, mais profundo, mais mágico, né? Menos geográfico, é mais pessoal, daquilo que a gente quer. Porque, a gente também está sustentando uma parada que a gente começou. A gente consegue ver também o fim. Só que também a gente precisa pousar, a gente precisa ter etapas, a gente precisa ver aquele negócio completar uma etapa, né? Eu acho que esse sentido simbólico vai trazendo para vocês que vão falar o texto uma outra fala, uma fala mais artodiana, assim, que vai para o cosmos, vai mais para a bruxaria. Na primeira leitura, a leitura de vocês, que é como se fosse uma declaração de vocês, como vocês estão, né? Em cada momento. E aí depois vem uma brincadeira em cima de voz, de dança, eu tô gostando muito disso. Eu acho que vai ter muito isso, vai ter um lugar que precisa baixar na bruxaria, assim, de entender ele como um oráculo que você está falando, abrindo seu abscesso na praça, assim, você, né? E essa cena aí é meio isso, assim, né? É isso, queridos ouvintes. Enquanto os jornais das cidades que deixaram partir e que vão receber o aviador acreditam ou não na sua chegada, nós seguimos aqui acreditando nesse voo, acreditando nesse aviador, e vamos seguir juntos até o final dessa travessia. Continuem acompanhando o nosso Voo Podcast para nos encontrarmos lá na chegada do aviador. Contamos com vocês. Câmbio. E os aviadores do Voo Podcast desejam a todos uma boa viagem.